e as pessoas perderam o poder de concentração. Tudo hoje é muito rápido, muito fluido. Começando mais um episódio do podcast Valiosas em Ação. O podcast que tem como propósito trazer aqui para a gente fazer um bate-papo super leve e gostoso mulheres empresárias de Itu e região, que tem uma história, uma trajetória profissional inspiradora para você. E claro, também trabalham com marcas e empresas que realmente têm um propósito super bacana. E hoje não vai ser diferente. A nossa convidada do dia é uma pessoa super especial que assim que eu a conheci, eu falei, eu quero conversar com essa mulher no podcast, porque com certeza tem muita coisa para agregar. Quem tá aqui comigo é a diretora franqueada das unidades Supera Itu, Indaiatuba e Sorocaba. Ela é bióloga de formação e especialista em treino cognitivo, com pós-graduação em neurociência, psicopedagogia e transtornos do aprender. E 38 anos de experiência na área da saúde. Desde 2019, ela aceitou o desafio de transformar a vida das pessoas através da ginástica para o cérebro com o método Supera, que eu vou deixar para ela falar um pouquinho no decorrer da nossa conversa. Quem está aqui comigo é a Carla Arisa. Carla, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter aceitado vir aqui para a gente bater esse papo. Uma honra, uma alegria enorme estar aqui com você, Mariane, com as valiosas. Espero de alguma forma e com muita humildade deixar uma mensagem muito positiva para todas elas. Uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Que bacana! E claro, né, falando em agradecimento, eu preciso agradecer a nossa patrocinadora Diamond, que é quem incentiva, quem realmente deu o pontapé inicial para a gente ter esse projeto do podcast. A Papa Rica. Papa Rica, ela é uma empresa localizada aqui em Itu, Salto, Porto Feliz, Indaiatuba e agora também com unidade lá em Itapetininga. Ela fornece comidinhas para toda a família, desde o neném até o vovozinho. Realmente para que você, mamãe, você aí da família tenha mais praticidade e mais tempo, realmente, porque a Papa Rica vai te fornecer toda essa comidinha que você precisa. E vamos voltar aqui para o nosso papo, conversar um pouquinho, né? Eu tô curiosa para conhecer mais a fundo a Carla e acredito que as mulheres que estão nos assistindo também. Então, Carla, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar realmente ali como uma franqueada do Supera. Pois é, né? Quando eu era criança, adolescente, meu apelido era Xereta. Por quê? Porque eu sempre fui muito curiosa. E as pessoas curiosas movem o mundo. As pessoas curiosas gostam de aprender. E isso é o fundamento da minha vida. Eu sempre gostei de estudar, de aprender, de descobrir coisas novas. E me dediquei, né, aos meus estudos. Depois me dediquei à minha faculdade de biologia, que foi uma escolha bacana. Meu pai tinha um laboratório de análises clínicas. Eu comecei a trabalhar com ele já estudando, fazendo faculdade. E dentro dessa trajetória me encantei com o trabalho na área da saúde. Aos 31 anos, infelizmente, eu perdi meu pai. Minha mãe me apoiou muito, minha família sempre foi, né, a estrutura toda que me apoiou. E eu continuei essa trajetória do meu pai no laboratório clínico, transformei essa empresa numa empresa de gestão na área da saúde e por aí naveguei mais de 25 anos fazendo prestação de serviços nessa área. Eu sempre fui empresária, nunca tive um vínculo formal de contrato, né, CLT, uma carteira assinada, e sempre quis construir a minha vida profissional em cima da ética, da boa prestação de serviço, ouvindo os meus clientes, e sou muito grata a todos eles que me apoiaram, acreditaram, né, no meu trabalho e, fundamentalmente, acreditaram no meu conhecimento. Eu me especializei em vigilância sanitária, me especializei em regularizar empresas, né, em tudo que se refere ao compliance de uma empresa. Muito antes do termo compliance estar no Brasil, eu já fazia compliance, né, cuidando da documentação e da estrutura segura de uma empresa, tá? E depois o tempo passou, né? Me aposentei, criei meus filhos, que sempre foram grandes apoiadores e o motivo, a razão de ser de qualquer mãe, né? De construir uma vida bem bacana. Poder prover para eles tudo que eu podia, junto com o meu marido, que é um grande apoiador. Isso também fez toda a diferença, sempre acreditou no meu trabalho, naquilo que eu fazia.
me incentivou muito. E aí o que aconteceu? Aos 60 anos eu resolvi me aposentar, né? 58 anos. Fiz a transição dessa empresa, né? Em sucessão e fiquei em Itu, já morava em Itu, trabalhei sempre dirigindo muito, andando por várias cidades, né? Me deslocando bastante. Também é um esforço grande, porque a gente precisa ter muita disciplina para manter a postura de trabalho profissional. Tudo tem esforço, né, Mariane? Então tem o lado bom, mas tem o lado do esforço, da disciplina, né? E da escolha de ter propósito, de fazer bem o seu trabalho e fazer com paixão e com amor. Tudo que eu fiz na vida, fiz com paixão e com amor, e usando conhecimento e buscando cada vez mais conhecimento. E aí, quando foi em 2019, que eu já estava fazendo essa transição de área profissional, né? Eu falei, eu vou escolher algo para essa minha próxima etapa, né? O empreender no envelhecer, eu diria assim. Porque todos nós vamos envelhecer, né? E dentro dessa trajetória, eu fiz uma escolha. E o Supera foi uma escolha incrível. Não me arrependo, sou muito feliz como franqueada da Rede Supera, uma empresa séria, uma empresa 100% brasileira, que me trouxe a possibilidade do aprender a aprender mais uma vez. E isso é o propósito que levamos para todas as pessoas. O cérebro humano aprende até o fim da vida. Ótimo, perfeito. É isso. E neste momento, na verdade, da sua vida que você entrou como franqueada Supera, foi após a aposentadoria? Exatamente. Eu já estava aposentada depois de muitos anos de trabalho na minha própria empresa. Sim. Já estava morando na cidade de Itu há algum tempo. Eu estou aqui há 11 anos já, né, morando em Itu. Já conhecia a região, Itu, Indaiatuba, Sorocaba. E resolvi, né, empreender com esse projeto bacana de montar a primeira unidade Supera na cidade de Itu. Na realidade, a cidade de Itu tem uma unidade, que é a minha. A cidade de Indaiatuba, no mesmo ano que eu inaugurei, que foi 2020, foi muito desafiador, porque eu já estava preparando todo o projeto para inaugurar em abril, né, de 2020, e veio a pandemia, né? Pandemia que já vencemos, que já ficou no nosso passado da trajetória, né? Como profissional da saúde, eu digo que tivemos todos os cuidados para poder conduzir o trabalho durante esse período tão desafiador para as pessoas, né? Onde muitas pessoas, inclusive, perderam pessoas queridas, né? Todo o meu respeito em relação a isso, mas foi o desafio. E a minha experiência como empresária foi o que me ajudou muito nessa fase, porque eu estava inaugurando um negócio novo, numa cidade nova, onde eu tinha que me apresentar, dizer quem eu era, como eu estava propondo um trabalho que nunca ninguém tinha escutado falar aqui na região, né? O Supera é uma empresa pioneira na ginástica cerebral. O que fazemos é preventivo. Nós não fazemos terapêutica, nós trabalhamos em parceria com muitos profissionais da saúde. Essa experiência também me ajudou muito, né, a passar essa credibilidade para todos os profissionais. E foi muito bacana, porque gradativamente eu inaugurei uma escola online. Desafiador ou não? Super! Concorda? Super! Você ir para frente de uma câmera, falar para as pessoas de um trabalho novo, de um projeto incrível como o do Supera. Teve gente que falou para mim, nossa, mas eu passei na sua rua, é uma obra esse endereço. Eu falei, sim, a obra ficou parada devido à pandemia, vamos inaugurar, né? Mas nós começamos a matricular alunos de forma online, usando a plataforma Zoom, apresentando o método, começando as primeiras aulas. Eu ia em domicílio entregar o material do aluno, não fazer a explicação inicial usando máscara, luvas, né? E assim, com muitos amigos, né, começamos a história do Supera Itu. Você, naquele momento, fez com as possibilidades que você tinha, não deixou isso ser um obstáculo que te paralisasse. Exatamente. Ótimo. Quando a gente se dispõe a realizar um projeto, primeiro, você tem que absorver conhecimento que te deem respaldo, estrutura para que você possa realizar esse trabalho, né? Como qualquer profissional que enfrenta na vida acadêmica todos os desafios de adquirir um conhecimento para uma nova profissão, para aquela profissão que escolheu,
As pessoas começam um novo projeto, né? Eu estava fazendo algo diferente do que eu fiz por mais de 30 anos. E aí eu voltei para a minha biologia, né, na sua raiz, fui novamente estudar neuroanatomia, fui estudar os transtornos do aprender, os processos de neurodesenvolvimento, com uma pós-graduação em neurociências, que foi um curso que agregou muito conhecimento importante para a gente poder aplicar na prática o método Supera. Não que isso seja um pré-requisito, mas eu acho que quando você quer fazer bem, você tem que buscar conhecimentos, né? Sim. Atualizações. E aí estudei a psicopedagogia também, em todos os seus aspectos. Não atuo como psicopedagoga, não é esse o meu propósito, mas a aquisição de conhecimento é fundamental. Então, eu achei assim que isso me deu uma nova visão, né? Em termos de somar com esse propósito da Rede Supera. Em agosto para setembro de 2020, eu já tinha inaugurado fisicamente, já estava começando a atender presencialmente no Supera Itu. Nós adquirimos o Supera de Indaiatuba, no meio de toda aquela confusão, né, da pandemia. Depois, segui com essa trajetória e agora, recentemente, em outubro, assumimos a unidade Supera Santa Rosália, no bairro Santa Rosália, em Sorocaba. Então, são 3 unidades, mais de 220 alunos na nossa família laranja aqui da nossa região, que é o interior de São Paulo, né? Uma região muito promissora, muito cheia de possibilidades. Então, o que eu digo, as pessoas precisam vir conhecer o Supera para saber quanto podemos agregar, principalmente para as valiosas, falando em autoestima, autoconfiança e mostrando que é possível idealizar o seu projeto, que é possível você buscar conhecimento, que é possível você iniciar uma jornada empreendedora. Exato. Né? Eu estou fazendo isso pela 2ª vez. Olha só. E é muito bom. Sim. Convido todas as valiosas, né? A gente a conversar, a discutir sobre isso, com o apoio, né, do seu trabalho. E necessário, necessário, né? Para que as pessoas percebam que é possível empreender em qualquer tempo. Sim. Né? E você traz muito essa questão na sua fala do conhecimento, Sim. né? Do buscar conhecimento, agregar conhecimento. Isso é tão valioso a gente falar sobre, porque nos tempos atuais eu tenho percebido muitas pessoas querendo entrar em fazer projetos, mas só na ação e não realmente em então deixa eu ver o que eu posso fazer para agregar, né? Exato. Hoje em dia tem muito isso do empreendedorismo, então eu só vou fazer, eu não preciso conhecer muitas vezes aquilo, eu não preciso estudar muito, né? E será que dá certo a longo prazo? Eu diria que cada um teve sua história, né? Todos nós somos a somatória, né? De tudo que estudamos, de tudo que vivemos como experiência, né? Em família, no trabalho. Mas é possível buscar o equilíbrio entre buscar conhecimento e empreender. Sim. Né? Nós temos que dividir a nossa jornada. Hoje, com a experiência da minha vida, né, eu tenho 61 anos, eu digo que se eu pudesse voltar atrás, como qualquer pessoa fala, né, quando chega já depois de uma jornada vivida, eu teria buscado mais equilíbrio, de dividir o meu tempo para a família, para o estudo, para o trabalho. E eu, no momento em que eu vivi essa construção, né, dessa fase anterior, o pessoal dizia que eu passava que nem um basculante na ladeira sem freio, né? O pessoal usava muito isso para brincar comigo, dizia, lá vem ela, né? Passava que nem uma velocidade muito grande. E hoje, com a escolha do Supera nessa nova fase, eu procuro fazer tudo com um pouco mais de calma, apesar de trabalhar muito, né? A jornada de trabalho, ela é intensa. Mas eu analiso mais as coisas, eu busco conhecimento, eu somo com outras pessoas e tudo isso traz um equilíbrio muito importante para essa construção, né, desse projeto que eu estou vivendo agora, daqui a pouco, 4 anos e meio já como franqueada da Rede Supera. Ótimo. E conta pra gente um pouquinho o que de fato é o método Supera, o que faz, para quem é para todo mundo, tem uma faixa etária, não, isso é importante. O método Supera é um programa de estimulação cognitiva, né? Durante toda a fase do neurodesenvolvimento, então ele é aplicado para crianças a partir de 4 anos com o projeto que chama Brincar para Aprender.
onde temos ótimo. toda a experiência, a vivência, né? Trabalhamos o lado Sim. psicomotor, trabalhamos essa aquisição de conhecimento pela experiência e pela prática de colocar a mão na massa, Uhum. considerando, né, o que a criança já nos traz de vivência, de experiência, nessa primeira fase do aprendizado. Depois, nós trabalhamos com adolescentes, com jovens, né? Adultos adultos mais maduros nessa fase escolar, onde eles precisam de foco, de atenção, não é? De treino com disciplina, porque tudo que fazemos e treinamos se torna uma memória de longo prazo. Uhum. Então, isso permite com que essa aquisição de conhecimento, essa postura do aprender a aprender, se consolide como um hábito. E isso é fundamental em toda a fase de aprendizagem, até a maturação do nosso frontal, Uhum. né? Que é responsável pelas nossas funções executivas. Tomar decisão é difícil? É. Fazer escolhas, dizer não. Como lidamos com o aspecto socioemocional, além do aprendizado que adquirimos em termos de conteúdo? É Sim. importante haver em todas as fases da vida o ponto de equilíbrio. E para isso, treinamos com o método Supera, com as ferramentas do Supera, em ambiente seguro, turmas reduzidas, para que Uhum. as pessoas tenham essa oportunidade de deixar aflorar a sua criatividade, as suas opiniões, o pensar fora da caixa. Isso é importante, você considerar o indivíduo como único, porque não existe um cérebro humano igual ao outro, né, em toda a humanidade. Sim. E é fantástico você potencializar esses cérebros. Isso a gente vê na prática no Supera, você vê o brilho no olhar de cada aluno. Passando essa fase adulta, nós temos Uhum. jovens profissionais, profissionais que já seguiram uma trajetória madura de trabalho, pessoas até que não têm uma vida profissional, mas que se dedicaram às suas famílias, né? Muitas senhoras vêm nos procurar, mulheres jovens, bonitas, né? Que querem aprender, que querem fazer troca, que querem ativar esse pensamento estratégico, não é? O raciocínio lógico, a sua capacidade de expressão, treinar a escuta ativa, que é tão importante. Hoje as pessoas falam muito, mas quem está disposto a ouvir? E para Exato. aprender, nós precisamos saber ouvir, considerar a opinião do outro. Isso é extremamente importante. Então, esse fortalecimento dessas conexões neurais, elas nos garantem, né, uma capacidade de aprendizado, de absorção, de percepção muito maior. Eu digo garantem porque eu vivo isso todos os dias com mais de 200 alunos. Uhum. Nós não estamos aqui para ser solução para tudo, mas quando você tem um indivíduo que tem percepção aguçada, que ele consegue, né, ter um pensamento crítico, pondo em prática isso, analisando dados, conseguindo perceber detalhes, ele consegue tomar melhores decisões na sua própria vida também. Então, sempre haverá benefício. Fazer Supera é agregar benefício para a sua vida. Então, Supera a gente diz que é para todos. Passada essa fase adulta, eu tenho todo o grupo 60 mais, né? Do qual agora eu faço parte, onde nós trabalhamos a troca, as vivências, as experiências e continuamos tirando o nosso cérebro da zona de conforto. Todo mundo vai para a zona de conforto. Quantas pessoas você conhece, Mariane, que dizem assim: ah, eu já aprendi tudo que eu queria, agora chega, eu já sei, não preciso mais estudar. Sim, muitas. E isso Muitas. não tem nem a ver com a idade da pessoa, né? Porque tem Exato. pessoas que, jovens, já trazem essa fala. Exatamente. Então você diz assim: não, pera um pouquinho. Vamos pegar aqui um exercício do Supera, né? Uhum. Tu até trouxe aqui algum material. Olha, nós falamos sobre as crianças que estão aprendendo. Como é que está a memória? Se eu pego um cérebro que tem mais de 86 bilhões de neurônios e uso sempre as rotas conhecidas, fazendo do meu jeito, do jeito que eu já sei, eu não estou ativando as possibilidades desse cérebro fantástico, que tem uma capacidade plástica de expandir
o seu processamento. Quando eu faço algo novo, aprendo algo novo, eu estou criando novas rotas no meu cérebro e dessa forma estou ativando novas áreas, novas possibilidades, com isso expandindo o meu processamento cerebral. Afinal, nós vamos precisar do cérebro até o fim da vida, né? Para sermos Super. autônomos, para podermos fazer escolhas, para poder decidir o que queremos para a nossa vida, mesmo no envelhecer. Sim. Então, é preciso usar essa possibilidade de estimulação cognitiva de forma preventiva. E eu queria te dar um exemplo. Durante toda a minha trajetória na área da saúde, eu assisti as pessoas a reconhecerem os benefícios da medicina preventiva para cuidar da sua saúde. Antigamente, as pessoas só iam ao médico quando estavam muito doentes ou quando a coisa já não tinha mais jeito, não é? Corriam para o médico e aí achavam que iam, né, encontrar ali um milagre. Muitas vezes, coisas graves até. Hoje não, as pessoas fazem seu check-up, cuidam da saúde do corpo, fazem atividade física, cuidam bem da sua alimentação, cuidam bem da sua saúde mental, Sim. né? Com uma terapia, com um apoio de um profissional da saúde que está ali para, de forma preventiva, fazer com que ele tenha qualidade de vida, se sinta bem, se sinta pleno. Por que não cuidar da saúde do cérebro? Eu quero estar nessa trajetória e nesse propósito supera até reconhecer que as pessoas acreditam que estimular o cérebro e as suas potencialidades é preventivo para que possamos ser autônomos até o fim da vida. Não é fantástico isso? Nossa, demais. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Tenho que dizer isso aqui, né? Sim. E O eu percebo Supera isso você foi falando. uma escolha. Eu falo isso com amor, porque eu vejo no dia a dia, aluno por aluno, vencendo suas conquistas de realizar um desafio. Olha que bacana, os alunos Supera vão ganhar o almanaque de férias. São atividades das quais eles já realizaram, né, ao longo da trajetória no curso. E eles vão levar aqui, ó, para fazer desafio. Desafiar o cérebro é importante. E quando a gente vence, a gente até vibra de emoção. Tem gente que até grita em sala, consegui, venci. Olha como é possível aprender até o fim da vida. Eu tenho aluna com mais de 90 anos fazendo Supera. Que maravilhoso. Não é incrível isso? Nossa. Com 60, 70, 80, na turma do 80 mais, eu tenho mais de 6 turmas com 80 mais. Eu tenho casais fazendo Supera, juntos, às vezes em turmas separadas. Eu tenho turmas só de meninos, como dizemos, né? A turma dos meninos. São meninos acima de 70 anos, todos produzindo, todos trocando experiências. Isso traz um bem-estar incrível na vida das pessoas. Com toda certeza. E é aquela sensação de utilidade também. Exato. Porque a partir do momento que a pessoa ela consegue, de fato, exercitar o seu cérebro e com isso ter mais autonomia, ela se sente útil e a gente precisa da utilidade para a nossa vida. Sem dúvida. Né? Você precisa fazer parte de alguma coisa. Exato. Além do curso, além de estimular o cérebro, além de termos os exercícios, os livros Supera, usamos o ábaco, né, japonês, o soroban, como uma ferramenta para treino de foco atencional. É fantástico. Todos os meus alunos fazem os exercícios, cálculos matemáticos usando o ábaco. E aí, a gente vê assim, né? Puxa, como uma pessoa de 80 anos vai fazer matemática? Às vezes o bloqueio está em você e não na sua possibilidade de aprender. E todos vencem esse desafio. Exato. É incrível. Exatamente. E o que você percebe, né, dentro da tua atuação, dentro lá do Supera, as pessoas que começam já desde cedo esse estímulo, né, com criança, ali, adolescente, isso modifica muito a vida da pessoa? Eu acredito nisso, porque uma criança mais confiante nas suas possibilidades, né, ela se blinda contra rótulos. Né? Muitas vezes alguém diz assim, ele é devagar, ela é sem atenção, ela não gosta de matemática. E tudo isso, às vezes, são rótulos que vão sendo criados ao longo dessa trajetória, né? Sim. Da infância. E no Supera a gente desconstrói muito isso. A gente diz assim, olha, não importa, eu costumo dizer que as dificuldades ficam pro lado de fora da porta de entrada do Supera. Quando as pessoas entram no Supera, aquilo é um mundo à parte. É onde elas se sentem plenas, onde elas acreditam que elas podem.
né? Eu já tive alunos com transtornos de aprendizagem, já tive alunos com quadros já diagnósticos, né, de Sim. princípio de demências, e tenho ainda até hoje. E o que a gente traz para essas pessoas? Qualidade de vida, possibilidades de preservar essa reserva cognitiva, essa memória que está lá. Muitas vezes, no meio de uma aula, eles trazem lembranças incríveis. Repetir uma boa lembrança, repetir um fato que foi vivido, isso faz com que essa memória se mantenha ativa. Então, é muito importante. E eu tenho ficado muito feliz em ver o reconhecimento de muitos profissionais da saúde, de TUD, da Tuba, né? Pessoas muito conceituadas que têm recomendado a prática da ginástica cerebral como busca de qualidade de vida, como busca de manter essa capacidade, essa reserva cognitiva ativa, potencializada, fortalecida. Isso realmente me deixa muito feliz, porque é o apoio da classe médica, né, dos profissionais da saúde, como eu fui há muito tempo, durante muito tempo, né, trabalhando não na medicina, mas com médicos minha vida toda, Sim. com profissionais psicólogos, né, neuropsicólogos, e isso me traz uma satisfação muito grande. Sou muito Sim. grata a todo esse grupo de profissionais que vem apoiando o projeto e o propósito da ginástica cerebral do Supera. Que bacana. Muito E legal. quando a gente fala dessa ginástica cerebral, querendo ou não, a gente está falando muito sobre saúde mental também, né? Sem dúvida. Porque muitas pessoas, elas restringem o fato saúde mental. Ah, não, vou cuidar da minha saúde mental, vou fazer uma terapia e pronto, e só isso. Mas não é apenas isso. Isso é apenas uma cereja do bolo, eu falo ali, né? Mas e tudo aquilo que você faz além de estar muitas vezes num processo terapêutico, numa terapia, né? O como que você se estimula, né? Qual é o sentimento que você tem por você? Porque a partir do momento que você se estimula, né? Entro de novo no ponto de se sentir útil. Automaticamente você está se sentindo bem emocionalmente com aquilo. Muitas pessoas, eu vejo isso muito em consultório, nos atendimentos, que hoje entram em quadros depressivos justamente porque não tem estimulação nenhuma, né? É sempre mais do mesmo, fazendo a mesma coisa todos os dias, não tem esse se superar. Exato. No mundo corporativo, a gente diz que se você quer resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Se você não muda a sua rotina, aquele seu pensamento, né? Não desconstrói muitas vezes uma fala que vem de muitos anos para se abrir para o novo, você não vai ter resultados diferentes. E você só depende de você. Qualquer terapeuta diz isso. A solução para aquilo que te incomoda, para aquilo que te angustia, está em você mesmo, desde que você se permita o novo, uma nova possibilidade, um novo encontro com pessoas, conhecer pessoas novas, perceber que muitas pessoas enfrentam dificuldades, como qualquer um, né? Eu também enfrentei as minhas. Levantei muito cedo, deixei meus filhos para poder me dedicar muito ao trabalho. Tudo isso, né, foram escolhas daquele momento, achando que a gente estava fazendo o melhor, seja pela família, pela vida profissional. Então, não existe ganho individual, o ganho é coletivo. Você vive em família, nós somos gregários, nós vivemos em sociedade. Então, existe um propósito, né, de contribuir com a sociedade, em trazer esse movimento em benefício da saúde mental para a sociedade. As pessoas ainda têm muito preconceito com relação a isso. Super. Quando você fala em saúde mental, é comum as pessoas dizerem, não, eu não tenho nenhum problema. Eu digo assim, então, olha que bom, vamos fazer Supera para não ter problema. Exato. É preventivo. Você vê quanta possibilidade. Então, nós recebemos alunos que não tinham muita escolaridade, não tiveram oportunidade, né, de fazer uma graduação, de avançar nos estudos, porque foi como a vida se apresentou, mas constituíram famílias. Eu digo que mulheres que gerenciam uma casa, administram seus filhos, né, são líderes da sua família. Olha que grande exemplo de empreendedorismo aí. Muito. Não é fantástico muito, isso? Exato. Por que não expandir isso uma vez que a vida já foi vencida, que os filhos estão adultos? Por isso que o nosso grande público está no 60 mais, porque são pessoas que já navegaram por essa trajetória, né? O nosso público, ele se divide.
né, entre masculino e feminino, um público menor nas crianças. Hoje as escolas de período integral também, né, limitam o horário livre das crianças. É preciso deixar as crianças terem tempo livre para brincar. Brincadeira de criança é coisa séria, é aí que vem toda a criatividade. Você vê uma criança brincando, os olhinhos delas brilham. Isso também é uma estimulação, É uma né? estimulação, o brincar é estimulante, né? No Supera usamos o ábaco como ferramenta de foco atencional para fazer o raciocínio lógico matemático, os cálculos matemáticos. Usamos uma coleção fantástica chamada Abrindo Horizontes. O nome já diz tudo, né? Vamos abrir os horizontes, vamos olhar para o novo. E aí, dessa forma, trabalhamos linguagem, o pensamento crítico, a escrita, a capacidade de comunicação e expressão. Temos inúmeras ferramentas, como jogos pedagógicos, também para treinar o estratégico, né? As escolhas, o controle inibitório. Eu não posso falar tudo que eu quero o tempo todo para todo mundo. Eu ia gerar uma confusão danada, né? A gente precisa pensar, precisa se permitir analisar os fatos, os dados que temos para realizar qualquer trabalho. Então, é muito importante a gente se permitir o tempo a nosso favor para construir uma trajetória, seja ela na família, seja no trabalho, nos estudos e, por que não, no empreender. Exato. Não é verdade? É preciso se permitir sentar junto com outras pessoas e ouvir um pouquinho de cada um e construir um projeto maravilhoso. Ninguém faz nada sozinho, não é, Mariane? Exatamente, ninguém faz nada sozinho. Essa conversa tem assunto para muitos encontros, você não acha? Com toda Falar certeza, de saúde mental é necessário. fundamental. Sim, que fundamental. necessário. E aí, eu quero entrar num ponto que eu acredito que é interessante e gera, acredito que muitas polêmicas, principalmente para as crianças e adolescentes, que é o uso excessivo do celular, o quanto isso afeta, de fato, o nosso cérebro. Então, nós precisamos considerar, e saímos de um mês agora de novembro, onde o tema do Supera foi tecnologicamente. Ótimo, a tecnologia é vamos falar fantástica, sobre não é? isso. Temos tecnologia para tudo hoje. Sim. Mas não podemos esquecer que quem criou todos esses recursos tecnológicos foi um cérebro humano. Então, ele é mais poderoso. Ele está à frente de todo e qualquer recurso. A busca por tecnologia no último século foi fantástica, né? Tivemos aí um avanço exponencial em todas as áreas, né? Falamos das pontes digitais nesse último mês, né? Onde citamos que a palavra-chave é comunicação. Não basta você criar algo e não saber comunicar aquilo que você idealizou, passar isso para o seu público, mostrar que você propõe uma solução. Tudo que a tecnologia criou foi para trazer solução para o ser humano, de alguma forma, certo? Então, é importante que a gente tenha esse olhar. A palavra-chave é comunicação. Hoje, com a comunicação, usando os recursos tecnológicos, nós conseguimos falar rapidamente, né? Veja a telefonia, o que trouxe. O uso de telas, celulares, hoje são mini PCs de bolso. Nós fazemos tudo com um celular, não é? Substituiu e deixamos tornar obsoleto uma série de outros equipamentos, porque o celular substitui. Você consegue fazer suas fotos, você consegue armazenar dados, né? Muitas vezes você vai fazer um trabalho, já gera o registro, já passa a informação para o seu cliente ou já passa para os seus alunos. O Supera ainda mantém turmas online para alguns públicos. Eu tenho senhoras com mais de 80 anos fazendo aula online do Supera, no computador, usando a plataforma, né, de videoconferência, e funciona muito bem. Elas vão à unidade para pegar os livrinhos, as tarefas, adquirir algum outro material, mas a aula em si é online, né, é muito prazerosa. E o uso excessivo de telas, o que ele provoca? Nós precisamos saber controlar o tempo de tela. O brasileiro veio na nossa último mês aí, que o Supera trabalha todo mês com um tema central. E o tecnologicamente chamou muito a atenção de todos os nossos grupos. E se expande, chamou mais atenção ainda do nosso grande grupo 60+. Por quê? É algo que é novo para o público 60+, né? Eles têm uma ânsia, uma fome de querer aprender a usar esses recursos e muitas vezes não tiveram alguém com paciência e tempo para poder dedicar esse aprendizado.
Perdão. Então, o que que a gente diz? O cérebro, ele vai recebendo estímulo de todas as fontes. Você fica com o celular, se ele pipocar, você já quer saber quem mandou a mensagem, o que que vai acontecer. Então, com esse ficar excessivamente ligado às telas, você acaba tirando esse tempo de se dedicar a um novo aprendizado, de se concentrar. E as pessoas perderam o poder de concentração. Tudo hoje é muito rápido, muito fluido. Eu sempre dou o exemplo de quando você vai a um shopping. Lá você tem luz, sons, ruídos, perfumes, né? Muitas imagens, muitas cores. E o seu cérebro muitas vezes não sabe para o que olha primeiro. Quando você vai embora, você diz assim, nossa, onde era mesmo aquela loja que eu vi algo que eu gostei? Você não fixou, porque o foco atencional, ele é o tempo todo desviado. Então, é muita informação ao mesmo tempo. Você não vai deixar de usar tecnologia, nem os recursos que a tecnologia te traz, em termos de informação rápida, velocidade, né, de comunicação, mas você precisa saber dosar isso em seu benefício. Sim. Limitando o tempo de tela. As crianças hoje querem fazer tudo com um Google, né? O pessoal faz lá, pesquisa no Google, as inteligências artificiais que estão hoje no mercado, né? As plataformas de chat GPT que te permitem montar textos a partir dos dados iniciais que você coloca, ele já filtra o que tem de publicado nas redes e já te traz um resumo. Tem alunos acadêmicos, né, na vida acadêmica fazendo trabalhos com isso, mas nada vai substituir o pensamento crítico, a análise, a sua percepção, né, com a sua vivência dentro de um conteúdo que qualquer inteligência artificial possa te trazer. Então, nós temos que saber potencializar o cérebro. Sim. Ter esse equilíbrio de cuidado, de saber usar o recurso, mas não deixar de fazer sua leitura, criar hábitos que te permitam essa aquisição de conhecimento para a tomada de decisão. Que é isso que faz a diferença na vida de qualquer empreendedor, de qualquer profissional, de qualquer pessoa que queira desenvolver um trabalho, sim, seja ele até na sua gestão familiar, seja ele na escolha de um imóvel, seja ele numa reforma que você vai fazer na sua casa, na execução de um trabalho manual. Você pode receber toda a informação, mas quem vai tomar a decisão? É você. Exato. Cuide do seu cérebro. Exatamente. Isso é importante. E toda vez que, na verdade, você passa, né? Quem passa aí tempos e horas em telas, além de você estar negligenciando a si mesmo, porque você está deixando muitas outras possibilidades de lado para estar ali, você está negligenciando esse desenvolvimento cerebral também. Porque você vicia em algo, em fazer aquele do mesmo. Então, eu vou passando, eu vou rolando ali e tá ótimo. E na hora que chega um desafio, né? É muito difícil para a pessoa encarar. Exato. É muito difícil da pessoa conseguir se desvencilhar daquilo ali. Exato. Porque é sempre muito fácil, sempre muito rápido. Nós temos um desafio, muitas vezes, né, nas aulas. As pessoas todas têm celular, com qualquer idade. Às vezes eu digo, pessoal, vamos silenciar os celulares e vamos focar nessa atividade. A grande maioria dos nossos alunos já faz isso. Eu mesma, quando estou dentro da empresa e vou para uma sala de aula, eu não levo meu celular para dentro da sala de aula. Né? E olha que tenho 2, então não é pouca coisa. Mas é preciso você se permitir desconectar, né? Para aproveitar ao máximo aquele momento. E é comum a gente ouvir no final de uma aula supera dizendo assim, mas já acabou? Poxa vida, eu nem percebi o tempo passar. Exato. E presta atenção, às vezes num celular, se você pela manhã se envolver numa rede social, hoje o pessoal usa muito Instagram, né, e outras redes, quando você vê, passou 1 hora, você está perdendo a hora de sair de casa, aí faz tudo correndo. Então, dosa o horário que você vai acessar, não é? Mesmo as postagens que fazemos para divulgar as nossas empresas, elas têm horário de postagem, queremos atingir o público, mas tudo que fazemos tem um informativo. As coisas precisam ter conteúdo e saber analisar conteúdo, muito mais do que rolar imagens, é importante. Então, eu digo, olha um pouquinho para você, o que você gosta de fazer? Qual é o seu sonho? O que você quer para a sua vida?
Esse pensamento, normalmente, quando a gente faz essa pergunta para os nossos possíveis alunos, pessoas que vêm conhecer o Supera, a pessoa fica surpresa, porque nós não temos que copiar a vida de ninguém. Nós precisamos construir a nossa história. Exato. E todas serão valiosas. Então, eu Sim. estou usando a palavra valiosas porque eu fiquei encantada com esse projeto que você tem, né? De levar essa informação para as pessoas. Que muitas mulheres se sintam inspiradas, que muitas queiram, né, dar esse primeiro passo. E é preciso o autoconhecimento antes de você buscar algo novo. Né? Não simplesmente se jogar num projeto sem estruturar isso, sem planejar, sem trocar ideias. Muitas vezes você se inspira em alguém que já realizou um projeto bacana, mas aí você vai tirar lá as suas boas ideias. Mas respeite os seus sonhos, respeite as suas ideias, aquilo que você faria, que você acha que vai trazer um benefício para outras pessoas. Porque a gente não faz nada para a gente, né? E eu saio de uma aula Supera super realizada. Por quê? Você está transmitindo um conhecimento, você está propondo estimular o pensamento desses alunos, o raciocínio, a criatividade. Muitas vezes com um jogo, nós temos mais de 80 jogos pedagógicos para aplicar nas aulas Supera. Quando você propõe um jogo, a pessoa diz assim, não, mas jogo acha que é brincadeira de criança. Lê do engano. Jogos são fantásticos para a gente treinar a nossa capacidade de percepção, de velocidade de raciocínio, de tomada de decisão. E tudo isso faz parte de um projeto empreendedor. Então, é um treino em ambiente seguro. E a gente joga o jogo, não é para perder, né? Certo, Mariane? Ninguém entra para jogar dizendo assim, eu quero jogar porque eu vou perder. Exato. Não, a gente joga para ganhar. E ganhar é bom, fantástico, mas a gente com o jogo também aprende que nem sempre nós vamos ganhar. Exato. Como é que eu lido com as perdas? Tem pessoas que começam a empreender e no primeiro desafio largam mão. Deixam passar. Exato. E às vezes é só uma questão de você perceber, porque com o erro a gente também aprende, a gente consolida a nossa força, a gente mostra que, puxa vida, né? Tentei por ali, não deu certo. E todo o trabalho é honroso. Tudo que você faz te traz um conhecimento. Exato. E quando você fala dessa questão, né, de quem começa a empreender, passa por um desafio ali e já quer desistir, é importante a gente olhar por duas vertentes, né? Sim. A primeira, né, o quanto que essa pessoa, de fato, ela se estimulou a viver desafios para que ela, de fato, consiga passar por aquilo também, que é extremamente importante, porque quanto mais a gente se estimula a vencer momentos desafiadores, a se desafiar ali no dia a dia, mais você tem capacidade cognitiva realmente para isso. Isso. E um segundo ponto é o quanto de fato ela está vivendo o que ela quer, o sonho dela, né? Exato. E não o sonho do outro. Porque foi isso, né? Um dos tópicos que a gente estava conversando aqui. O quanto a pessoa ela quer iniciar algo, mas porque ela viu o outro fazendo. Ela viu, ai, que lindo, ai, como dá certo, então eu vou começar. Negligenciando o que ela quer, negligenciando quem ela é, né? Para viver o que o outro tá fazendo, não o que ela verdadeiramente quer. E aí é muito fácil, né, desistir. Porque o sonho não é seu e porque você não se estimula a isso também. E a ciência explica isso também. O cérebro humano sempre vai tender a te levar para a zona de conforto. Sim. Porque quando você usa uma rota conhecida, né, você se sente, primeiro, mais seguro. E segundo, você não tem gasto energético. Eu costumo falar para os meus alunos que pensar cansa. Tem esforço. É preciso sair da zona de conforto e tentar algo novo. E tudo isso depende de empenho, de persistência, de determinação. E para isso, a gente vai experimentando e vendo que é possível. Por isso que os princípios do Supera estão alicerçados em variedade, novidade e um grau de desafio crescente. Ninguém começa pelo sucesso. Tem um ditado antigo que diz, né, que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Sim. Certo? O trabalho tem que vir primeiro. E seja um trabalho de autoconhecimento, seja um trabalho de você fazer escolhas. Até escolher não fazer nada é uma escolha. Escolher não se posicionar com relação a um fato é uma escolha. Mas é preciso fazer isso de forma consciente,
né? Sabendo que você está se posicionando perante a Exato. sua própria vida. E isso é possível, é importante você ter isso e fazer isso com segurança. Sim. Então, as minhas escolhas de trabalho, de estudo, todos os cursos que eu fiz à noite. Eu me casei aos 22 anos, aos 23 anos eu era mãe, aos 26 tive minha filha. Eu tenho um casal de filhos, empresários, pessoas fantásticas, amores da minha vida junto com o pai deles, né, que é meu amor maior. E eu digo assim, aprendi muito com meus pais, aprendi muito com a minha família, com mulheres empreendedoras dentro da minha família, pessoas que com as suas possibilidades fizeram o seu melhor. Então sou muito grata à vida por tudo que eu recebi, por todas as possibilidades que chegam até mim. Então, Sorocaba acabou de passar, né, essa oportunidade de dizer, puxa vida, tínhamos 50 alunos em Sorocaba, uma unidade que a dona não tinha mais o propósito de continuar. Eu falei, não vamos deixar de atender esses 50 alunos. E eu fui lá, tornei possível essa aquisição, né, junto ao meu franqueador, que também é um grande parceiro. E vamos fazer um trabalho incrível para 2024. Com toda certeza. Um mês de cada vez, de forma planejada, não é? Porque fazer muito rápido, a graça da vida é viver, né? Exato. É você aproveitar a jornada. Todo dia é um dia incrível e a gente faz esse dia ser incrível. Então eu falo pro pessoal, né? Eles falam assim, da onde você busca energia? Eu faço assim, essa energia é uma fonte inesgotável dentro do meu coração, quando você faz com prazer, com amor. Então você levanta de manhã, agradece a Deus, né? Faço minhas orações, né? Dizendo que sou grata a tudo que eu recebi na vida até hoje. E isso, viver emoção é importante, isso me emociona, né? Porque eu não fiz nada sozinha, né? É um conjunto que me trouxe até aqui. Um conjunto de pessoas que me ensinaram, pegando pela mão, os primeiros passos, o caminhar, a me tornar uma mulher dedicada, um marido apoiador, filhos inspiradores, né? Tudo isso me emociona. E viver emoção é importante, a gente tem que se permitir a emoção. A emoção faz a gente ir além. Exato, exatamente. É fantástico isso. E eu tô encantada com tudo isso que você tá trazendo, de fato, Que porque vai muito além, né, por isso que eu gosto de sentar, eu falo, né, que aqui, né, nessa posição que eu estou, é uma posição que eu aprendo tanto que as pessoas não têm noção do que é sentar e ouvir de fato essas histórias e essa visão de mundo, né, essa visão que você tem de tudo isso. Uma pessoa que não se deixou parar ali com o tempo, não cheguei, né, me aposentei, tá bom, não, tá sempre, de fato, buscando se superar, como o próprio nome do Supera diz, né? Supera tá aí pra gente se superar. superar, né? Pra gente viver um momento novo, né, Mariane? Necessário. É necessário, importante você encontrar pessoas no seu caminho, poder levar essa experiência. Eu chamo cada aluno do Supera, das minhas unidades, pelo nome, abraço todos, né? Procuro oferecer o nosso melhor em termos de infraestrutura das escolas, né? Sempre seguindo as premissas do meu franqueador. Eu fui uma pessoa que desafiei inúmeros empresários, porque eu sempre lidei com donos de empresas, e eu dizia assim, fazer o certo é mais fácil e menos custoso. Vamos aplicar a legislação, vamos seguir, vamos empreender. Porque tem gente que diz assim, aqui não dá nada certo, olha, é um esforço, as pessoas não vão te apoiar. E eu costumo gostar desse desafio de mostrar que é possível, né? Tem muita gente que quando você fala que vai abrir um negócio, vai fazer algo novo, a pessoa diz assim, bobagem, viu? E olha, acho melhor você nem tentar. Então, quando você tem um sonho, quando você quer realizar algo, você tem que olhar mais para dentro de você do que para o que as pessoas em volta de você falam. E acreditar em você, porque é possível. Sim. E muitas vezes não tem nada a ver com capital para investimento, tem a ver com a sua força e a sua garra de querer buscar realizar os seus sonhos. Exato. Né? Porque eu conheço pessoas que começaram sem recurso algum, colocando uma pastinha embaixo do braço e oferecendo solução para alguma questão empresarial.
Eu fiz isso em algum tempo. Eu tinha muitos profissionais que vinham para mim e diziam assim, ah, você sabe resolver, você não quer fazer isso para mim? E um dia, chegando em casa, conversando com meu marido, eu falei, puxa, as pessoas vêm me pedir ajuda, eu sei resolver, mas é um trabalho, né? Aí eu olhei para ele e falei, vou fazer isso virar negócio. E virou. Uhum. E virou, porque você oferecer solução para as pessoas tem valor. Exato. Então, eu valorizo muito todo profissional que se dedica, todas as mulheres que se dedicam pelos suas famílias, seus filhos, seus projetos, porque é possível. Mas é preciso também um pouco uma pitadinha de ousadia, confiando em você, de arriscar o Exato. primeiro passo. Sim. Eu digo que o não a gente já tem. A gente tem que ir em busca Vamos do em sim. busca do sim. Exato. E até mesmo Fantástico isso. essa autoconfiança que é necessária, né? Essa ousadia, É. ela só vai acontecer a partir do momento que você É. se desafiar. Não existe Não confiança em existe. si sem desafio. Sem desafio, sem Ela não vem. experimentar, Sem né? experimentar. Eu tenho uma tia que falou uma vez assim para mim, viva a experiência de ter tentado. Porque se você não se mexer, nada vai acontecer. Exato. Então eu tento sempre, Uhum. né? E quando por um caminho não dá certo, eu mudo de caminho. Sim. Tem pessoas que insistem no mesmo caminho, não é? E acabou dando certo. Lógico que tem pessoas, né? Vai chegar um momento em que a gente vai ter que escolher também, Sim. né? Um dia de fazer essa parada, né? Porque a vida vai chegando, os Sim. desafios, né, do corpo vão chegando, não da mente. Sim. Então, por isso que eu falo, vamos investir no cérebro, vamos investir na saúde mental, vamos investir nessa percepção que as pessoas têm que ter, que falar de saúde mental é necessário, é importante. Nós podemos dar apoio uns aos outros. Vocês se sentem seguros procurando um bom profissional, falando aquilo que está te angustiando, trocando ideias sem ser julgado. E muitas vezes as pessoas, sem perceber, julgam, né? Não é algo que a pessoa às vezes faz de má fé, mas a pessoa usa a sua referência para criticar. E aí fica difícil, somos imperfeitos, né? Quanto temos que aprender ainda nesse jogo da vida, né? De relacionamento e tudo mais. O Supera propicia também essa socialização. Pessoas com 80 anos, 90 anos que acham que a vida acabou. E quando eles vão para o Supera, eles se descobrem capazes. Isso é fantástico. Né? Eu tenho depoimentos de filhos que dizem: o Supera é a melhor coisa que aconteceu na vida dos meus pais. Isso gerou motivação na semana deles. O dia de ir ao Supera, as senhoras passam batom, se arrumam, porque elas têm esse encontro. Né? O horário do café do Supera, tem um intervalo, a nossa aula dura 2 horas, tem uma pausa, né? Porque o cérebro precisa de pausa e descanso. Então, elas comem uma fatia de bolo, tomam um chá, um café expresso. É muito gostoso você oferecer algo bom e as pessoas falam: ah, já acabou o lanche? Ah, já acabou a aula, espera, porque aquele dia é um dia de alegria, né? É um dia onde elas são acolhidas desde a porta, chamando cada uma pelo nome, dizendo: sejam bem-vindas, né? Mais um encontro Supera, olha que delícia. Ai, eu não posso perder as aulas, porque cada aula Supera é diferente da outra. Todo mês vem algo novo. Então, elas se sentem entusiasmadas em saber o que vai acontecer. O que eu estou perdendo? Eu não pude vir, o que eu perdi? Não é? Exato, e isso gera um legal. estímulo extremamente positivo. Sim. E tem coisa melhor do que você conseguir se desafiar e no final se sentir capaz daquilo? Sentir que realmente você está fazendo algo de bom para você e está se estimulando a isso? Exato, não tem, né? Não Isso é fantástico. Eu tenho pessoas que dizem assim: ninguém faz Supera para o outro, você faz Supera para você. Você vai ser aluno Supera e uma vez aluno Supera, supera para sempre, porque aquilo te dá uma abertura, uma visão de mundo e de possibilidades tão incrível que eu digo assim: só quem é descolado vira Supera. Vira aluno Supera. Então, se você é descolado, vem fazer Supera junto com a gente. Vamos trabalhar isso, vamos valorizar aquilo que você tem de melhor. Porque o mundo precisa dessas pessoas. Eu digo que os gênios que deixaram o nome na história da humanidade, no seu tempo, foram chamados de loucos. Pode parar para pensar. Eles eram pessoas fora da curva, pessoas que pensavam fora da caixa. E olha o que eles fizeram pela humanidade, olha o que temos hoje.
né? De tecnologias, de recursos. Temos que usar isso a nosso favor. O ser humano, ele tem que trabalhar a sua potencialidade para trazer benefício para a humanidade. Exato. E não guerra. Exatamente, Carla. Que papo gostoso, né? Obrigada por essa oportunidade. Eu acredito que as valiosas que estão assistindo a gente, com certeza vão tirar muitas coisas valiosas daqui, né? Como o próprio nome já diz. E uma pergunta que eu sempre faço para toda convidada no final, né? Pra gente caminhando para essa finalização é: o que para você seriam 3 ações, 3 tipos talvez de desafios que fariam essas mulheres se tornarem valiosas em ação para que elas possam de fato começar a agir? Conversem com a mulher que vocês veem no espelho todas as manhãs. Olhem para si mesmas. Busquem a sua força dentro de vocês, porque ela está lá. Despertem isso e se valorizem. Eu sempre me valorizei muito como mulher, como pessoa, né? Usando o meu lado prático. Então, isso é importante. Você se percebe? Você se olha no espelho? Você faz o seu olho brilhar quando você se arruma, quando você se enfeita para você mesma, né? E as pessoas percebem isso, né? Eu digo que muitas pessoas confundem, né, arrogância com autoconfiança. Sim, e uma mulher muito. confiante, ela se destaca por onde ela passa. Então, é uma autoconfiança construída. Você não começa lá confiante. Você começa dizendo: hoje vai ser meu melhor dia. Hoje eu vou passar um batom. Sim. Hoje eu vou usar um brinco diferente. E eu não sou uma mulher assim tão vaidosa, né? Eu sempre me dediquei mais ao estudo, à praticidade. Olha aqui, meu cabelo bem curtinho, né? Prático para esse verão que vamos enfrentar aqui. Mas eu já tive meu cabelo comprido. Hoje eu vivo uma outra fase, né? Mas eu vejo que nós precisamos trabalhar esse lado feminino. É um desafio. Sim. É um desafio. Porque imagine que eu trabalhei muitos anos da minha vida na área da saúde, onde a gente precisava se conter, né, com essas vaidades. Não podia usar um brinco grande, nem uma blusa decotada, nem uma sandália, porque a área da saúde exige, né, um cuidado com a nossa saúde enquanto profissional da saúde e com o nosso público, né, que são pacientes. E isso também limitou um pouco, né, explorar essa vaidade feminina. Até porque num mundo corporativo essencialmente masculino, você como mulher se tornar uma liderança chamava muita atenção. Então as pessoas sempre queriam levar para um lado crítico, né, essa postura. E eu acabei endurecendo, né, com uma postura muito sóbria, muito compenetrada no trabalho, mas muito alicerçada em conhecimento, e venci todos os meus desafios. Né? Então, hoje, de vez em quando eu ponho uma saia, de vez em quando eu capricho um pouquinho, né, com maquiagem, de vez em quando eu uso um brinco diferente, e as pessoas notam, falam: nossa, nem parece você, mas eu me sinto bem. E é um desafio a gente resgatar essa feminilidade. Ótimo. Né? E tudo na nossa vida vai ser um desafio, mas é não fugir disso, né? Não fuja dos desafios, porque muita coisa boa, né? Espera. Bem por aí. Dá para fazer um de cada vez, né? Exatamente. Traçar um planinho e dizer: olha, hoje eu vou vencer isto, amanhã venço mais um pouquinho. E quando a gente se percebe, passaram 40 anos. Exato. 40 anos empreendendo, 40 anos acreditando em pessoas, 40 anos indo buscar alguém que dissesse: como que eu faço isso? Me ensina. Sim. A gente precisa saber dizer que não sabe. Né? Exato. E ter essa humildade de aprender com as pessoas. Hoje eu me reporto a líderes bem mais jovens do que eu, né? Sim. E dentro de casa eu tenho líderes mais jovens do que eu que trilharam os primeiros passos comigo e já me superaram em muito, né? Tenho muito orgulho de todos dos meus filhos, né? Do meu filho, da minha filha. Tenho muito orgulho da mulher forte que a minha filha se tornou, né? Das construções que ela faz, das minhas irmãs, da minha família e de toda a família Supera que hoje eu considero como uma grande família. É muito satisfatório o meu trabalho, a minha trajetória. Eu sou uma pessoa feliz. Que bom, que bom. Isso é muito gostoso de ouvir. É bom, né?
muito gostoso de ouvir. E agradeço muito, né, você ter compartilhado tudo isso com a gente Obrigada, aqui Mariane. de uma maneira muito leve, muito precisa, né, e muito verdadeira, que é o que importa. Então, agradeço muito e aproveito também para abrir para os agradecimentos de todas as nossas patrocinadoras que acreditam também nesse projeto, no Valiosas em Ação. A gente tem a Fatinha Fitwear, que vem de moda fitness aqui em Itu, entrega para o Brasil inteiro. Nosso agradecimento a ela. A gente tem NP Hair Studio, salão de beleza localizado em Salto, especialista em loiros, mega hair, para você que quer mudar de visual, com certeza, entre em contato com eles. A Lidiane Soares, confeitaria artesanal, que faz toda a parte de doces e sempre encanta os nossos convidados. Inclusive, Lidiane mandou um voucher aqui para você, tá? Muito Que ela tá obrigada. entrando agora no período de doces de Natal e ela te mandou um voucher de um Que delícia! chocotone trufado Que te maravilhoso. presenteando, né? Então, depois ela vai entrar em contatinho com você para combinar a entrega, tudo certinho, que ela vai começar as produções a partir dessa semana Muito aí para você obrigada, se sou muito deliciar, grata. Muito tá? obrigada, muito obrigada. A gente tem Caodonto com a doutora Caroline Gil, dentista aqui em Itu, também proporcionando o melhor sorriso para vocês valiosas. Isa Boschini com make, beauty designer, então faz toda a parte de maquiagem, curso de automaquiagem também maravilhosa. Ateliê da Camícia com as nossas canecas personalizadas que estão aqui, né? E faz toda a parte de personalizados também. Então, meu agradecimento a todas as patrocinadoras e mais uma vez meu agradecimento a Carla ter vindo aqui hoje. E Carla, pra gente finalizar, Isso. fala pro pessoal de casa, qual que aonde que eles te encontram, redes sociais, como que eles podem te encontrar? Vocês podem entrar no Instagram, né, das unidades Ótimo. Supera, Supera Itu, Supera.Indaiatuba e Supera Sorocaba. Ótimo. Nós temos um site também, um blog com muitos conteúdos informativos sobre o Método Supera, né? Além do site do Método Supera, que é nosso franqueador, nós temos o superainteriorsp.com.br. É um site local da nossa região, com inclusive parceiros da região que nos apoiam, né? Que nós divulgamos, muitos deles são nossos alunos, e é uma possibilidade de você estreitar o seu contato com as nossas unidades. Eu vou deixar um telefone central, 11 934 55 40 80, para que vocês entrem em contato com o Supera. Todo mundo que está assistindo esse podcast, que tiver interesse, vai ganhar uma aula experimental, vai passar pela experiência de uma aula Supera gratuitamente. E a gente está com a campanha que a hora é agora. Antecipe sua matrícula, deixe tudo combinado conosco para você iniciar seu curso ainda este ano, porque nós vamos trabalhar até o dia 20 de dezembro com as escolas abertas. Dá tempo? A hora é agora. Não deixa para amanhã começar a cuidar de você, né? E da sua estimulação, do seu cérebro. E nós seguimos depois reabrindo as escolas no dia 8 de janeiro, já com aulas para todo mundo. Temos turmas abertas nas 3 unidades. Não deixe de entrar em contato conosco, seja via rede social ou via o nosso celular. Tá bom? Perfeito. Então Muito eu vou obrigada. deixar. Eu que agradeço. Eu vou deixar também o Instagram dela, gente, aqui na descrição do vídeo, assim como esse telefone para quem quiser entrar em contato. Não deixem passar essa oportunidade e poder começar 2024 aí, né, já fazendo ginástica no cérebro, que é necessário. Necessário. E é o melhor presente de Natal que você pode dar. Exatamente. Seja para o seu filho, seja para você mesmo ou para os seus pais, né? Nós temos campanhas de pacote em família, nós temos aí um desconto super especial para esse antecipe sua matrícula. Procure a gente. Perfeito. Tá E bom? com Muito certeza, obrigada. Nessa mesma data, lá no que vem, você vai estar satisfeito, né? Com tudo Ou que já você... empreendendo. Exatamente, com tudo que você já conseguiu construir a partir ali do Supera. Vamos montar uma turma de valiosas no Supera? Bora! Como não? Vamos? Vamos? Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Vamos mudar o mundo. Com toda certeza. Carla, agradeço Muito obrigada, mais uma vez. Por essa oportunidade. Que bacana, eu que agradeço. Agradeço você que acompanhou a gente até aqui. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal ou pelo Spotify também, de deixar seu comentário no nosso vídeo, de seguir a gente. A gente se vê na próxima quarta-feira, no próximo episódio do Valiosas em Ação. Até lá.